Tudo começa com um garoto que mal consegue correr pela floresta enquanto um lobo o persegue sem parar. O menino acelera o máximo que pode, mas suas pernas já não aguentam mais e o istmo desaba. O lobo aproveita e fecha a distância em segundos. Sem mais opções, o moleque vira de golpe e acerta uma paulada direto na fera, mas a coisa nem se mexe. O golpe o manda voando como se não fosse nada. O lobo pula para acabar com ele ali mesmo, mas o garoto saca uma adaga escondida no último segundo e enfia a lâmina exatamente onde deve. A fera cai morta. Desde esse dia, o menino órfão se vira como pode, conseguindo comida de onde for, sem casa, sem ninguém. Mas contra todas as probabilidades, o garoto sobrevive e com os anos se torna um aventureiro bastante competente. Mais de 2 décadas depois, esse mesmo menino, agora chamado Hajime, percorre uma aldeia de bom humor. Uma senhora idosa o vê passar e solta. Aconteceu algo bom ou o que, rapaz? Hajime apenas balança a cabeça enquanto pergunta como está o joelho dela. A vovó agradece pelas ervas medicinais que ele trouxe e aproveita para soltar um comentário, sabendo o quão egoístas são os aventureiros normalmente. Ela admira que Hajime ajude a aldeia sem esperar nada em troca. Enquanto Hajime agradece o elogio, a vovó começa a tramar algo e lança a pergunta bomba. Você não gostaria de casar com uma garota bonita e ficar aqui na aldeia? Hajime desvia da proposta com educação e segue direto para a entrada da masmorra, onde um guarda velhinho ronca feito uma motosserra. Ele acorda o velho e avisa que vai entrar. O senhor passa um papel para ele assinar e já fica todo empolgado pensando que vão ter carne fresca para comemorar depois. Hajime assina o documento, se despede do ancião e caminha em direção à porta da masmorra. Algo estranho ele nota de imediato. A porta está ligeiramente aberta, o que não faz sentido. Quando cruza a entrada, se depara com uma cena inesperada. Uma menina pequena está presa dentro de um slime, como se fosse gelatina viva. Hajime reage rápido, tira ela de lá, e a garota não pode acreditar que ainda está respirando. Assim que fica livre, a menina começa a se gabar como se tivesse enfrentado o próprio Senhor Demônio. Hajime tem que lembrar ela que slimes são literalmente os monstros mais fracos que existem, mas ela ignora completamente. Ela agradece por salvar sua vida e se apresenta. Chama-se Hurui. Hajime também diz seu nome e a menina começa a admirá-lo como se fosse um herói lendário. Do nada, Hajime dá um cascudo na cabeça dela e grita por ela ter entrado numa masmorra perigosa sem permissão. Hurui age toda inocente e joga a culpa no vovô por ter dormido. Hajime responde que ela simplesmente podia ter acordado ele e depois pergunta: o que uma menina tão pequena está explorando masmorras? Quando pergunta pelos pais dela, Hurui solta a verdade. A abandonaram. Com cara de determinação, declara que vai sobreviver por conta própria, custe o que custar. Hajime fica calado um momento e pergunta se ela é dessa aldeia. Hurui balança a cabeça negativamente e explica que chegou se escondendo entre as mercadorias de um comerciante. Aí Hajime entende tudo. O orfanato local não vai aceitá-la porque ela não é de lá, algo que ele sabe perfeitamente. A menina vai acabar nas favelas sem ajuda. Ele vira e adentra a masmorra para seguir com seu trabalho. É claro que Hurui começa a segui-lo. Ele diz que vai caçar carne e o estômago da menina ronca de fome na hora. Hajime deixa claro que não vai compartilhar nada do que conseguir. Hurui diz que não liga e o segue para ajudá-lo. Hajime lembra a ela que há 5 minutos estava presa num slime, mas ela insiste que foi só um descuido. Hajime não presta atenção na tagarelice sem fim dela e continua avançando. De repente, se deparam cara a cara com um javali gigantesco. Hurui grita de medo e literalmente faz xixi nas calças do susto. Hajime não diz nada para não envergonhá-la mais e se concentra no objetivo. O javali parte direto para cima dele e Hajime saca sua arma e golpeia sem piedade até derrubar a fera. Um tempo depois, Hajime leva Hurui até um rio para ela se limpar. Ali, a menina nota algo estranho. O javali ainda respira. Hajime explica que precisa drenar o sangue dessa forma. Saca sua faca e corta a veia do pescoço para que ele se esvaia aos poucos. Hurui não aguenta ver isso e vira para o outro lado. Mais tarde, Hajime chega na guilda de aventureiros com seus materiais. Uma recepcionista chamada Olive o recebe e agradece pelo trabalho. Quando vai revisar o botim, nota Hurui ali parada, como se nada fosse. Hajime se apressa em esclarecer que não é nenhum traficante de pessoas. Olive se pergunta o que vão fazer com a menina, e Hajime menciona a possibilidade de levá-la à igreja. Deixa Hurui com Olive e vai direto para lá. Quando chega na igreja, uma sacerdotisa anciã o cumprimenta de imediato. Como conhece as boas ações de Hajime, assume que ele veio para rezar, mas Hajime vai direto ao ponto.
Pergunta se a igreja pode cuidar de uma menina se ele mandar comida todo mês. A sacerdotisa pensa um pouco e solta toda a realidade. Uma menina precisa de roupa nova a cada estação, sua própria cama, educação, atenção médica, pratos e um monte de coisas mais. Alguns quilos de carne por mês não são suficientes nem de longe. Hajime finalmente entende por que a igreja não pode cuidar de todos os órfãos que chegam. A sacerdotisa pergunta se é a própria filha dele que quer deixar. Hajime nega rápido, explicando que Hurui é só uma menina de fora com quem ele esbarrou. A sacerdotisa suspira, elogia o bom coração de Hajime, mas deixa claro que ela também tem limites no que pode fazer. Hajime volta para a aldeia pensando em tudo que a sacerdotisa disse. Lembra da própria infância quando foi abandonado e aceita a verdade. Você não pode salvar alguém só porque tem pena. De repente, Olive aparece correndo e pergunta se ele viu Hurui. Hajime diz que não e pergunta o que aconteceu. Olive explica que teve que atender uma solicitação de emergência e quando voltou, a menina tinha desaparecido. Também menciona que avistaram uma fera gigante nas montanhas próximas. Hajime imagina o pior. Hurui provavelmente foi procurá-la para provar seu valor. Sem pensar duas vezes, sai correndo atrás dela. Enquanto procura, Hajime se pergunta por que a menina saiu sozinha. Memórias da própria infância vêm à mente quando teve que se virar sozinho todos os dias. Logo encontra Hurui enfrentando um lobo enorme, completamente sozinha. O lobo parte para cima dela e a menina, em vez de fugir, corre direto para o perigo. Hajime chega bem na hora e nocauteia o lobo com um golpe. Depois de derrubar a fera, Hajime briga com Hurui por fugir apesar de ser tão fraca. Ela começa a chorar e reclama que não tinha outra opção porque estava morrendo de fome. Enquanto Hajime a vê chorando, sente algo estranho no peito, tipo culpa. Pega Hurui e diz que ela pare de chorar, porque vai aceitá-la no grupo de aventureiros. Hurui fica em choque enquanto Hajime se levanta e manda ela ajudá-lo com o lobo. A menina chora ainda mais, mas dessa vez de felicidade. Depois, Hajime a leva de volta para a aldeia, onde todos comemoram com a carne fresca que ele conseguiu. Olive comenta se foi boa ideia adotar uma menina estrangeira, e Hajime pensa que está ficando mole. Decide que vai treiná-la de forma rigorosa, mas quando a vê comendo, esquece das preocupações e foca na comemoração. Depois da festa, Hajime volta para casa dormir, dessa vez com Hurui dormindo ali também. Na manhã seguinte, Hurui o acorda, mas tem algo muito diferente. Ela parece uma adulta completamente desenvolvida. Quando Hajime abre os olhos, encontra ela preocupada com o novo corpo. De repente, Hurui volta para o tamanho de criança, deixando os dois confusos. Mais tarde, Hajime leva Hurui para tomar café, conta para a garçonete Natalie sobre a estranha transformação de Hurui. Natalie começa a especular que Hurui pode ser de uma espécie antiga, e Hajime, sem filtro nenhum, menciona que o peito de Hurui cresceu mais que o dela. Natalie fica sem palavras, e Hajime curte a reação. Depois de terminar o café da manhã, vão para a guilda, onde Hajime pergunta para Olive sobre a transformação de Hurui, tentando explicar com a mesma descrição que usou antes. Mas Olive só capta que Hurui se transformou em adulta, o que decepciona Hajime. Olive especula que Hurui pode ser de uma espécie antiga, rara. Hajime pergunta para Hurui se ela se transformou pensando em algo específico, mas Olive não acredita que funcione assim. Ela se oferece para investigar a espécie de Hurui e pergunta para Hajime se ele quer fazer alguma missão nesse dia. Olive sugere coletar ervas, mas Hajime aponta que precisa treinar Hurui em combate. Olive concorda e sugere caçar slimes, porque são os mais fáceis. Ao ouvir isso, Hurui se empolga e se prepara para mostrar do que é feita. Depois de um tempo, Hajime a leva para a masmorra, onde ela encontra seu primeiro slime. Hurui avisa Hajime do monstro perigoso, mas Hajime manda ela lutar sozinha. Surpresa, Hurui pergunta se ele não vai ajudá-la. Hajime sorri e diz que ela nunca será aventureira se um slime a assusta tanto assim. Finalmente, Hurui aceita lutar e Hajime começa a dar conselhos, mas em vez de escutar, ela corre sem pensar e é devorada na hora. Hajime salva ela do slime e tenta ensinar de novo, mas Hurui volta a pular em outro slime sem estratégia nenhuma. Durante a próxima hora, Hurui persegue slime atrás de slime sem sucesso nenhum. Vendo ela lutar, Hajime se pergunta como ela tem tanta energia para continuar tentando apesar de ter sido abandonada. Depois de um tempo, Hurui desiste. Hajime tira ela da masmorra para comer, parte um pão ao meio para ela, mas Hurui se recusa a aceitar. Hajime pergunta por que ela recusa, e ela explica que não merece comer porque falhou na missão.
Vendo a menina envergonhada, Hajime entende tudo. Ela comeu tanto no café da manhã porque achou que poderia pagar com o trabalho. Como não derrubou nenhum slime, sente que Hajime pode abandoná-la por ser inútil. A menina praticamente está implorando para ele não deixá-la. Hajime para de comer a própria porção e diz para Hurui que vão voltar para a masmorra. Ela se pergunta por que ele não come primeiro, e Hajime responde que não vai comer na frente da companheira. Dessa vez, quando entra na masmorra, Hurui realmente escuta os conselhos de Hajime. Ele manda ela observar bem o corpo do slime, e ela finalmente nota 2 olhos enfundados dentro. Hajime explica que esses olhos são o ponto fraco e que um aventureiro deve mirar ali. Para expor os olhos, usa uma pedra para distrair o slime, fazendo ele revelar. Com os olhos expostos, Hurui se aproxima discretamente por trás e derruba de um golpe só. Depois de derrotar o slime, Hurui comemora a vitória com alegria pura. Depois, os dois comem o pão enquanto voltam para a guilda. Chegando lá, Olive se desculpa porque não teve tempo de investigar a espécie de Hurui. Hurui entrega o slime que coletamos e Olive aceita. Ela nota a pequena Hurui segurando a mão de Hajime, o que o deixa completamente desconcertado. Mais tarde, à noite, Olive descobre algo importante. Só uma espécie de súcubo pode crescer até a forma adulta. Com Hajime completamente sozinho com Hurui, a situação pode se complicar. Inscreva-se no canal para ver mais animes em exibição. Se quiser a continuação desse anime, me avisa deixando um comentário pedindo a parte 2.